combinar, eu vou repetir, não há nenhum respeito ao Internacional, mas não deu graça, né? Não deu... Sim, quando estava 0-0, o Internacional mal conseguia trocar 3 passes, assim. O Flamengo massacrou o Internacional, foi 2-0, foi bem pouco diante do que foi o jogo. Se quisesse fazer mais, talvez fizesse. Existem jogos como o de ontem, na qual o seu adversário não consegue competir. Chegou a determinado momento do jogo que você falava assim, passava quase até dó assim, do Inter, no sentido de você via os caras se esforçando. Eu não vi vagabundagem dos caras, eu não vi falta de empenho. Só que eles não achavam. Eles não achavam o adversário. Eles não achavam a bola. E aí você fala, meu, o cara tá lá, tá se matando. Tem 2 correndo atrás de um. Quando ele ia correr, o Saúl já ia lá e já tinha passado a bola pra frente, assim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver como a imprensa paulista repercutiu o amasso do Mengão pra cima do Internacional. Nos últimos dias, né, eles criticaram, inclusive ontem a gente trouxe um vídeo aqui onde eles questionaram o fato do Flamengo entrar com Saúl e Jorginho, falaram que era muito arriscado, que o Flamengo ficaria exposto e a gente viu que funcionou perfeitamente a escalação do Felipe Luiz e hoje eles rasgaram elogios ao amasso do Flamengo, né, o domínio absoluto do Mengão contra o Internacional, 2-0 na volta, 1-0 na ida, 3-0 no agregado, fora o baile. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram, tá muito bom. E o link do programa G4, né, do Band Esportes, estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Felipe Luiz falando depois desse jogo Internacional e Flamengo. Vamos combinar, eu vou repetir, não há nenhum respeito ao Internacional, mas não deu graça, né? Não deu... Sim, quando estava 0-0, o Internacional mal conseguia trocar 3 passes, assim. O Flamengo massacrou o Internacional, foi 2-0, foi bem pouco diante do que foi o jogo. Se quisesse fazer mais, talvez fizesse. E foi 2-0, o Massa já falou bastante, porque tem os poréns, porque não sei o quê, porque futebol é futebol, é assim. E o Felipe Luiz vai na mesma linha. Claro que ele não vai falar meu time vai ganhar de todo mundo, mas ao menos está falando, assim, a gente pretende, com o DNA do Flamengo, amassar todo mundo. Com essa turma aí, Saúl, Jorginho, Arrascaeta e tal, tá amassando e vai amassar. É a minha leitura. E porque o Tirano fica aqui no chat. Eu estou falando há muito tempo, eu não estou falando de ontem, estou falando há bastante tempo, que é o que está acontecendo no futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente pode ouvir até a fala aí do presidente do Internacional sobre o investimento. E isso não é uma crítica ao investimento do Flamengo. O Flamengo gasta quanto quiser, arrecada muito e tal. Mas é como as coisas estão colocadas, essa é a minha opinião desde sempre. Não deu graça, estamos falando de times que já foram finalistas do Campeonato Brasileiro. Em 2 jogos, 1-1 e 0-0. Aliás, 0-0 e 1-0 para o Flamengo. Ou 1-1 e 1-0, no tempo do Bebeto, do Zico, daquela turma toda lá. Aquele jogo foi equilibrado. O que a gente viu ontem não parece nem jogo de times da mesma divisão, com todo respeito. Pois é, né? Mas isso fala só, desculpa. Não, isso fala mais sobre o Inter que sobre o Flamengo. Ah, isso. Né? Com o Atlético não deu pro Flamengo. Né? Com o Palmeiras talvez não dê pro Flamengo. O próprio Felipe Luiz tem falado isso. Contra o Botafogo talvez não dê pro Flamengo. Né? É claro que essa constelação de bons jogadores, investimento, estrutura, permite ao Flamengo disputar todos os títulos a médio prazo. Né? Então, acho que tem sido constante. Essa é a diferença. Perfeito. Tem sido constante. É isso. Não garante ao Flamengo troféu nenhum. É isso. Como o ano passado teve um ou outro suspiro, aliás, mérito do Felipe Luiz pelo título importante que o Flamengo conquistou o ano passado, muito mérito dele. Talvez se ele não tivesse chegado no meio da Copa do Brasil, o Flamengo não teria sido campeão porque não dava nenhuma pinta disso. Agora, o que a gente está vendo, eu acho que isso é o mérito mais do que garantir a supremacia do Flamengo, o favoritaço do Flamengo nas 2 competições, e são só 2, não são 3, ele já não pode. O máximo, para comparar, o máximo que o Flamengo pode fazer na temporada é o que o Flamengo do Jorge Jesus fez, por isso a pergunta, ou o que o Botafogo do Arthur Jorge fez, ganhar Brasileiro e Copa Libertadores. Né? Isso ainda está em disputa, mas eu acho que, em relação ao Flamengo do Jorge Jesus, ele tem adversários mais poderosos agora, brasileiros, não internacional, longe de ser internacional do que ele tinha na época. Né? O Jorge Jesus disputou o Brasileiro com o Santos. Aliás, não disputou, né? O Santos foi o vice, mas... Né? E na Libertadores, eu acho que o Flamengo... Lembremos como o Flamengo ganhou aquela Libertadores, né? O River talvez fosse, então, o melhor time da América do Sul, dominou o jogo todo e tomou uma virada no final.
Esse ano, eu acho que a gente está vendo um Flamengo em construção muito interessante. É bom também ouvir o técnico frisando o que ele entende ser o jeito desse time jogar, a proposta desse time. A gente não vai, talvez, ouvir do principal concorrente do Flamengo, o Abel, com o Palmeiras, a mesma ideia, ou o mesmo discurso, ou a mesma clareza, ou a mesma transparência em termos de proposta de jogo. E o Flamengo vai, aos poucos, com os reforços que chegaram, como disse o Felipe Luiz, podendo disputar assim, os campeonatos e formar uma equipe encantadora e avassaladora. Essa equipe ela ainda está em formação. E até por isso ela foi eliminada pelo Atlético, eliminada nos pênaltis. Ela ganhou em Belo Horizonte, foi duro, mas foi eliminada. Né? O que a gente vislumbra agora com duas frentes talvez um aprimoramento, sobretudo ofensivo, de uma equipe que já é uma fortaleza defensiva. Isso é sensacional. Né? Isso é mais do que na época do Jorge Jesus. O Flamengo não deixa de ser um time que tem a ideia de pressionar, de atacar, e, ao mesmo tempo, ele é quase invulnerável, se é que existe essa expressão. Né? Ele não toma gol. Né? O Vessone até colocava no grupo lá, não sei quantos jogos sem tomar gol e tal. A baliza zero do Flamengo ela foi sendo construída ainda com o time em formação. E do meio para frente, a tendência, com o entrosamento, com a maior capacidade de treino que esse time vai ter, com os intervalos, a tendência é que a produção ofensiva aumente consideravelmente. Mas a gente espera também um crescimento do Palmeiras, por exemplo, né? Que é o principal adversário, também pelas mesmas circunstâncias. Estão chegando jogadores, vai ter mais tempo para trabalhar, vai ter tempo para treinar e tudo mais. A minha projeção para os dois, sobretudo, acho que o Botafogo, a gente vai ver o que vai acontecer com o Botafogo na Libertadores hoje. O Botafogo ainda é o campeão brasileiro e ainda é o campeão da Libertadores. Ele ainda defende os dois títulos. No Brasileiro está praticamente impossível. Na Libertadores ele tem chance de continuar e defender o título dele. Mas a minha projeção para os dois, pelo que os dois fizeram em investimento para essa temporada, o Flamengo, nada diferente do que vinha acontecendo. O Flamengo optou mais por jogadores prontos, o Palmeiras optou mais por jogadores promissores. Em formação. É a característica de cada clube, mais do que o DNA malvadão, ou atacar, ou o DNA placar magro do Palmeiras. A política de investimento é diferente. E o Flamengo, você ter Jorginho e Saúl, significa você trazer dois jogadores que atuavam em bom nível na Europa para jogarem no seu time agora, nesse ano, nesse momento. Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo o Flamengo para 2025 com uma possibilidade maior justamente por ter jogadores mais prontos. Jogadores... você pega o banco de reservas do Flamengo ontem, você entende que talvez, o Vessone vem até alertando, as duas frentes sejam um desperdício, que o Flamengo tem jogador para 3 frentes para usar, a ponto de cortar jogadores do banco por excesso de opção. O Palmeiras ainda não tem isso. E acho que coisa que o Flamengo, em relação ao Flamengo e outras forças do futebol brasileiro e sul-americano. Acho que o Internacional foi muito aquém, também por muito erro de planejamento durante a temporada toda. Né? Para mim, não é ainda o parâmetro total do nível do Flamengo diante do nível dos outros adversários que ele terá até o final do ano. Ô, Vessa, a gente conversava um pouco ali no camarim, antes do papo aqui, e sobre o que foi o jogo, como foi, né? Chegou uma hora que quem quisesse dormir ali com 5 do segundo tempo, podia, porque estava resolvida a parada. Agora, o Arnaldo falou, não, porque o time se preparou mal, o Internacional, fala muito sobre o Internacional. O que o Internacional poderia fazer mais do que fez? Poupou todo mundo, fez chuva de papel, convocou a torcida, tava todo mundo, jogo do ano, jogo do século, jogo do milênio, jogo desde o gangbang, como é que fala? O começo lá, quando tudo começou. O Big Bang. Big Bang, né? Fez tudo, fez a preparação possível, agora vai, é agora, porque aqui em casa não deu nem pro começo.
que o Inter poderia ter feito mais do que fez? Pois é, se o Rossi fosse um cone ou um bonecão de posto, tinha sido 2-0. Então, acho que esse é o resumo. Existem jogos que você joga melhor, que você merece vencer. E existem jogos como o de ontem, na qual o seu adversário não consegue competir. Chegou a determinado momento do jogo que você falava assim, passava quase até dó assim, do Inter, no sentido de... Você via os caras se esforçando. Eu não vi vagabundagem dos caras, eu não vi falta de empenho. Só que eles não achavam. Eles não achavam o adversário. Eles não achavam a bola. E aí você fala, o cara tá lá, tá se matando. Tem dois correndo atrás de um. Quando ele ia correr, o Saúl já ia lá e já tinha passado a bola pra frente, assim. Aliás, se alguém fizer o recorte do jeito que o Saúl se comporta no jogo, é impressionante, assim. É um negócio, o cara deu uma aula, assim, na partida de como se comportar, como se ajudar na defesa, porque ele também ajuda, obviamente, mas como sair pro jogo. O Inter não vem jogando bem. Essa é uma realidade. É que a gente está pegando esse recorte agora. O Inter é o que toma o que fez perdeu do time de São Paulo, que nem foi com todos os seus titulares no Beira-Rio. Se não me engano, o Inter perdeu 4 dos últimos 5 dentro do Beira-Rio. Perdeu pro Fluminense na Copa do Brasil em casa. Caiu pro Fluminense, que não tem um investimento muito mais acima do que o dele. Então, assim, o Inter tá na segunda parte aí da tabela, agora tentando iniciar uma recuperação. O Inter não vinha bem. Só que, como o Tirone disse, se o Inter fosse muito bem e fizesse tudo certo, também não ia... Ontem, diante do que a gente viu, com o jogo que o Flamengo encaixou ontem, aquilo não ia acontecer. Ah, mas e o negócio do papel lá de plástico lá também tirou a mobilização, a pressão inicial. Podia ter feito a pressão inicial, não ia acontecer nada do mesmo jeito. Se o Bruno Henrique tivesse um timezinho melhor no jogo, Bruno Henrique que segue sem ser analisado pela STJD depois de meses, só fazer esse parênteses, se ele tivesse um timezinho melhor, era 4, 5 ontem. Anulado foram 2, porque ele perde o time ali na hora do contra-ataque e faz 2 gols, mas os 2 estavam impedidos e tudo mais. Então, diante de um cenário assim, foi uma partida de gala do Flamengo que, olha, quando eu falava que a primeira fase é uma vida e depois da fase de mata-mata é outro mundo, nós fizemos conta pro Flamengo classificar, gente, na última rodada. Lembra de saldo? Mas o discurso é que na hora do mata-mata é outra história. Não, mas ele quase não passou, né? Olha aí, nós fizemos conta de saldo pro último jogo, com os 3 podendo passar ou ficar pelo caminho. Na pontuação e o Flamengo acabou com a segunda melhor. Com a segunda melhor. A LDU foi ali. Só que aí passou a arrebentação, chegaram reforços e vem agora esse outro mundo. E aí a perspectiva do campeonato é, ok, vai pegar os 3 argentinos. O Flamengo não vai piorar o elenco. Talvez possa até não crescer mais, que eu acho que nem tem muito mais espaço para contratar jogador. Mas piorar, acho que não vai. E os argentinos também não vão melhorar tanto. Pode trazer um outro ali do Defensa e Justiça, mas vai ser ali aqueles caras que estão se destacando ali localmente. Não vai trazer ninguém de Europa, não vai devolver ninguém, nem Vélez, nem Estudiantes, enfim, isso não vai acontecer também. Ou seja, a diferença vai ficar igual. Como vai ser daqui um mês? Flamengo favorito e os 3 argentinos tentando tirá-lo da final. Aí sim, acho que eu concordo. Aí do outro lado vem os brasileiros, aí pode vir Palmeiras, pode vir São Paulo, pode vir o River Plate. Aí eu acho que pode ser que dê mais jogo. Mas até a semifinal, sinceramente, é muito favorito. E se não chegar na final, é daquelas surpresas que a gente vai ter, que sim, só o futebol proporciona mesmo. Ô, Massa, esse aí era dito antes do confronto acontecer, que era um dos mais equilibrados. Né? Talvez São Paulo e Atlético Nacional também era. Agora o resto, né? Algum outro que, isso aqui é muito equilibrado, isso aqui tudo pode acontecer. A não ser que o Libertad passe pelo River, seria um negócio... Não, mas assim, antes... de antemão, quando você fala, são Flamengo e Inter, hein, e tal. O Flamengo fez mais do que qualquer outro time fez até aqui. O Palmeiras pode superar isso hoje, encarando o Universitário, que, vamos combinar, não é um time para se comparar com o Internacional, na história e tudo mais. Então, o Flamengo transformou um jogo que era o mais equilibrado num passeio. Meus amigos, que aspas interessante, né? Do que foi dito. Realmente foi um passeio do Flamengo, assim.
Acho que ninguém imaginava que pudesse ser tão... o Flamengo pudesse sobrar tanto quanto sobrou, né? Assim, foi um domínio do começo até o final. Em nenhum momento o Internacional esboçou alguma reação, sabe? Assim, não teve nenhum momento onde o Flamengo passou dificuldades. Primeiro tempo o Internacional teve um chute só ali no gol, que foi aquela bola de longe, mais cara, que chegou fraquinha pro Rossi. Querendo ou não, aquela finalização conta como chute no gol, né? Mesmo sendo muito fraca. Em contrapartida, o Flamengo dominou. Foi uma partidaça do Saul e do Jorginho. Dominaram completamente o meio-campo do Flamengo e assim dando mais liberdade também para os atacantes. Plata, como jogou bola o Plata, sabe? O Arrascaeta mais uma vez decidindo, né? O BH fez 2 gols impedidos, como foi comentado. Faltou um pouquinho mais de timing para sair no momento certo. Mas ainda assim, é uma jogada que, se for bem trabalhada, certamente ele pode ter muita vantagem sobre as defesas adversárias, né? Ainda mais nesse contra-ataque que é muito veloz do Flamengo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Se você chegou até aqui, deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Obrigado a todos. Valeu!